Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quinta-feira de aula. Vocês já sabem que todas as quinta-feiras a gente faz um estudo com esse material aqui da Secretaria de Educação, que é #Estuda em Casa, Matemática, anos finais do ensino fundamental, nono ano. E hoje nós teremos essa atividade aqui, atividade 17 do volume 3 da apostila. E a atividade 17, ela fala o seguinte: nós vamos lá o seguinte conteúdo: identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, fiquem bem atentos aí. Após assistir a videoaula, eu vou propor uma atividade da apostila, no qual vocês vão utilizar o tempo restante de aula, após assistir o vídeo, para copiar no caderno e responder as questões propostas e enviar, fazer a devolutiva para mim, ok? Então tá aí, pessoal, nós vamos identificar as propriedades dos quadriláteros. Veja aí a definição abaixo. Um quadrilátero é um polígono com 4 lados. Um polígono é uma figura geométrica plana, e toda figura geométrica plana que tiver 4 lados, podemos considerar um quadrilátero. Por exemplo, o quadrado que tem 4 lados iguais é um quadrilátero. O losango, que é uma figura geométrica que a gente conhece, tem 4 lados, ok? O trapézio é uma figura geométrica que tem 4 lados. Então, toda figura geométrica que tiver 4 lados é considerado um quadrilátero. Beleza? Veja aí a definição. Um quadrilátero é um polígono com 4 lados. Veja aí o exemplo abaixo. Essa figura aqui que vocês estão vendo é a figura de um retângulo. Um retângulo ele tem 4 lados. Então, ele pode ser chamado também de quadrilátero, ok? Veja outros exemplos de quadriláteros. Além do retângulo, que está representado de azul, vocês estão vendo aí também um trapézio. O trapézio, representado de amarelo, é também um quadrilátero. E está aparecendo aí na tela de vocês de verde a figura de um losango. Losango é um quadrilátero, pois tem 4 lados. E de vermelho, veja aí a figura de um quadrado, tem 4 lados iguais, é um quadrilátero. Então, nós temos aí exemplos de figuras geométricas planas consideradas quadriláteros. O retângulo de azul, o trapézio de amarelo, o losango de verde e o quadrado de vermelho, ok, pessoal? Então, continuando aí. Qualquer quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos. Então, se você traçar uma diagonal de um vértice ao outro vértice, sempre eu vou dividir em 2 triângulos. Veja aí esse quadrilátero. Peguei esse paralelogramo aí, que também é uma figura que tem 4 lados, e tracei uma diagonal representada pela cor vermelha, saindo do vértice A até o vértice C. Veja que traçando essa diagonal, eu divido esse quadrilátero em 2 triângulos semelhantes. Aí, no caso, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual 2 vezes 180, ou seja, 360 graus. Então é só lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180 graus. Se eu traço uma diagonal e sempre divide o quadrilátero em 2 triângulos, então eu vou ter 2 triângulos, 2 vezes 180. 2 vezes 180, 360 graus. De entre os quadriláteros convexos, podemos formar 2 grupos, os que chamamos de paralelogramos e os que chamamos de trapézios. Veja aí do lado esquerdo os paralelogramos. Esses são os chamados paralelogramos. Quem são os paralelogramos? O de azul, que é o losango,
o retângulo representado pela cor rosa, o paralelogramo representado pela cor verde escura e o quadrado representado pela cor verde claro. Então esses são os chamados paralelogramos. E os que a gente chama de trapézios, representados por essa figura aí ao lado, ó. Esse aí é o primeiro trapézio, base maior, base menor. E esse aqui é o trapézio retângulo. Então são dois tipos de trapézio que a gente tem que identificar. Agora, dando seguimento à nossa aula de hoje, nós vamos ver as propriedades dos quadriláteros notáveis que ajudam vocês a resolver as questões propostas na apostila. Então veja aí, propriedade dos quadriláteros notáveis. Então eu tenho aí a representação de um paralelogramo com 4 vértices, o vértice A, o vértice B, o vértice C e D, ok? Esse quadrilátero tem os lados opostos paralelos. Esses quadriláteros têm os lados opostos paralelos, ok? Vejam, a distância de A até D é a mesma distância de B até C. Então eles estão um ao lado do outro. Eu posso dizer que eles têm lados opostos. A mesma coisa aqui, ó. A distância de A até B é a mesma distância de C até D. Então, eles têm lados paralelos, opostos. Os lados opostos são congruentes. O que é que quer dizer isso? Então, quando ele diz que os lados opostos são congruentes, eu posso dizer que os lados têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que o triângulo ABD, que é esse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar, o triângulo ABD, tá certo? Ele tem a mesma medida do triângulo CDB, que é esse triângulo aqui, ó. Então, quando eu traço uma diagonal no paralelogramo, eu divido em dois triângulos. E esses dois triângulos têm a mesma medida, têm os mesmos valores de lado, ó. A distância de A até B é a mesma distância de C até D, e a distância de C até B é a mesma distância de A até D. Então eu posso dizer que os lados desse paralelogramo são congruentes, ou seja, iguais. Uma das propriedades também de um equilátero é que os ângulos consecutivos são suplementares. O que quer dizer? Que se eu pegar esse ângulo aqui que está no vértice A e somar com esse ângulo que está no vértice B, a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. 180 graus. Da mesma forma, se eu pegar o ângulo A, o ângulo do vértice A, e somar com o ângulo do vértice D, que são consecutivos, também vai dar 180 graus. Se eu pegar o ângulo do vértice B e somar com o ângulo do vértice C, também vai dar 180 graus, ok? Então, posso dizer que ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, ângulos consecutivos internos de um quadrilátero, a soma deles dá igual a 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B vai dar igual a 180 graus. O ângulo B mais o ângulo C vai dar 180 graus. E o ângulo C mais o ângulo D vai dar 180 graus. Beleza? Os ângulos opostos são congruentes. Os opostos. Quem são os ângulos opostos aqui? Os que estão um à frente do outro. O ângulo D. Quem é o ângulo oposto ao ângulo D? O ângulo B. Então eu posso dizer que o ângulo B vai ser igual ao ângulo D. Também posso dizer que o ângulo A vai ser igual ao ângulo C. Então ambos são suplementares de A em C e ambos são suplementares de B em D. A soma dos dois vai dar igual a 180 graus.
As diagonais se cruzam ao meio. Então, digamos que eu tenho um quadrilátero e eu traço duas diagonais. Eu traço uma diagonal de B até D e traço uma diagonal de A até C. Esse cruzamento das diagonais eu chamo de ponto médio, tá certo? Ponto médio, onde a distância de A até o ponto médio é a mesma distância de C até o ponto médio, como também a distância de B ao ponto médio vai ser igual à mesma distância de D ao ponto médio. Então, quando eu traço duas diagonais, eu tenho um ponto médio e eu tenho coordenadas equidistantes, ou seja, eles têm a mesma distância do ponto médio. Beleza? Em relação ao retângulo, que é um quadrilátero, paralelogramo com os quatro ângulos retos. O paralelogramo com os quatro ângulos retos é chamado de retângulo. E o retângulo tem uma especificidade que é o seguinte: se eu traçar uma diagonal no retângulo, eu vou dividir o retângulo em dois triângulos retângulos. E eu também vou traçar uma outra diagonal. E aí eu divido e já aparece, no caso, não mais dois triângulos, mas sim quatro triângulos. Então as diagonais são congruentes, ou seja, a distância de A até C é a mesma distância de B até D. Em relação ao losango, eu posso dizer que um paralelogramo com os quatro lados congruentes, eu também posso traçar uma diagonal, ok? Uma diagonal que eu chamo maior, uma diagonal menor, e ele diz o seguinte: ficam formados quatro triângulos quando eu traço duas diagonais. Quatro triângulos. 1, 2, 3, 4. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e formam as bissetrizes de seus ângulos internos. Então, veja que as diagonais maior e menor de um losango são perpendiculares, formam ângulos retos entre si e eles são chamados de bissetrizes, ok? Em relação ao quadrado, que tem quatro lados iguais, é um paralelogramo com os quatro lados congruentes, ou seja, iguais, e os quatro ângulos congruentes, ou seja, iguais ou retos. O retângulo e o losango pode ser considerado também um quadrilátero que tem essa estrutura. Um quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e também ao mesmo tempo um losango, possuindo, portanto, todas as suas propriedades. E já chegando ao final da nossa aulinha de hoje, o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos e os outros dois não paralelos. Então, o trapézio, eu tenho dois lados que são paralelos e tenho, que é esse lado, que são as duas diagonais. A diagonal, a base, no caso, a base maior e a base menor, são dois lados paralelos, um ao lado do outro. E os outros dois lados, eles são inclinados, não são considerados paralelos, tá certo? Os lados paralelos AB e CD são as bases dos trapézios, base maior, base menor. AD e BC não são lados paralelos. E a distância entre as bases, CH, é a altura do trapézio. Como vocês estão vendo aqui, a altura do trapézio é essa linha aqui. Beleza? Os ângulos adjacentes a um lado transversal são suplementares, ou seja, os ângulos de um trapézio, a soma desses ângulos suplementares, ou seja, consecutivos, o ângulo C mais o ângulo B é igual a 180 graus. O ângulo A mais o ângulo D é 180 graus, ou seja, não é que os ângulos consecutivos sejam 180 graus, mas os ângulos que são chamados de adjacentes, que não é sequencial. Se eu pegar o D e o A, o ângulo D mais o ângulo A dá igual a 180 graus. O ângulo C mais o ângulo B, 180 graus. Quando um dos lados não paralelos de um trapézio é perpendicular às bases, eu tenho um trapézio retângulo. Veja aí onde o AD é a altura
desse trapézio. Vamos lá? Então, em todo trapézio, vamos calcular a base média, né? Geralmente, muitos exercícios pedem para calcular a base média de um trapézio. Sua medida é a média aritmética das medidas das bases maior e menor do trapézio. Toda vez que pedir nas provas, nas avaliações externas, para calcular a base média de um trapézio, basta você fazer a média aritmética entre as bases maior e menor. A gente vai somar a base maior com a base menor e dividir por 2. Beleza? Se eu somar aqui a base maior, quanto é que é, de acordo com a figura, quanto é a base maior? 13 centímetros. Mais, quanto é a base menor? 7 centímetros. 13 mais 7, 20. E o 20 eu vou dividir por 2, que é a média aritmética. 20 dividido por 2, 10. 10 o quê? Centímetros. Então, no caso, para calcular a base média de um trapézio, basta você somar a base maior com a base menor e dividir por 2. Agora veja um pequeno exemplo que vai ajudar vocês a entender melhor, porque até agora a gente só falou da parte teórica, tá certo? E esse assunto, esse conteúdo, na verdade, é teórica. Então vamos ver aqui. Observe o quadrilátero e determine. Letra A, os vértices. Letra B, os lados. Letra C, o lado oposto ao lado MP. Letra D, as diagonais. E letra E, o ângulo oposto ao ângulo P. Então vamos responder. A letra A, ele está pedindo para a gente calcular o seguinte. Observe o quadrilátero e determine. Quem são os vértices? Os vértices, pessoal, são os cantinhos. Ó. São as letras que representam os cantinhos dessa figura. Então, posso dizer que os vértices é o vértice M, o vértice N, o vértice O e o vértice P. Então, está aí a resposta da letra A. Os vértices é cada um dos cantinhos dessa figura. A letra B. Quem são os lados? Agora, os lados são representados por segmento. Ó. Primeiro lado, esse lado aqui, MN. Tá certo? O lado ON, que é o segmento ON. O lado segmento OP. E o segmento MP. Então, esses são os lados dessa figura. Letra C. O lado oposto ao lado MP. Onde é que está o lado MP? Ó? O lado MP é esse lado aqui. O lado oposto a ele, o lado oposto ao lado... Desculpa, o lado MP é esse lado aqui. O lado oposto ao lado MP é quem está à frente. Quem é que está à frente do lado MP? ON. ON. Esse é o lado oposto ao lado MP. Na letra D, quais são as diagonais? As diagonais que foram traçadas. Eu tenho duas diagonais. NP e OM. NP e OM. O segmento de reta saindo de N até P, o segmento de reta saindo de O até M. Ok? E a letra E, o ângulo oposto ao ângulo P. Está aqui o ângulo P. Ó. Quem é o ângulo oposto? Que está na frente, o N. Beleza? Então é muito fácil resolver uma questão. Qualquer dúvida, dê pausa na tela e volte novamente à explicação. Após assistir essa aula teórica que nós acabamos de ver, vocês vão copiar e responder no caderno, atividade 17, relação a esse conteúdo, identificar a relação entre quadrilátero por meio de suas propriedades. A primeira questão, como de costume, vocês vão ler e já vão ver que já tem um gabarito. E após ver a atividade resolvida, que é a primeira, vocês vão tentar responder a segunda e a terceira questão.
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Ela é uma aula totalmente teórica, tá certo? E vocês com certeza conseguirão responder com tranquilidade essa atividade 17. Estejam fazendo essa atividade e enviando no meu privado do WhatsApp. Bons estudos e um grande abraço para vocês.